Boa tarde, pessoal. Vou dar continuidade aqui a uma live. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Eu fiz 36 minutos e vou fazer agora mais alguns minutos a nossa segunda live. Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As pessoas que vão entrar aqui, se entraram na primeira live, que faz poucos minutos, é um segmento. E para aqueles que estão entrando pela primeira vez, ou entrando nesta live agora, então esta live para você será a primeira. Nós vamos falar sobre, e compartilhem com outras pessoas, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Esta frase é uma citação bíblica de Naum, capítulo 1, versículo 3, que em versões tradicionais diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Naum, capítulo 1, versículo 3. Essa passagem, queridos, mostra aqui a grande soberania de Deus, o grande poder de Deus, até mesmo sobre os fenômenos mais cruéis, sobre os fenômenos mais violentos, caóticos da natureza, como tempestades e vendavais. A ideia central é que ele age mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos mais tumultuados, é o que eu falei também na primeira live, e que todas as coisas estão sob o controle do Senhor. Nada está fora do seu controle. Tudo é permissão de Deus, porque Deus ele é o Criador do universo, ele domina todas as coisas. Até o mal ele domina. Até o inimigo está controlado por ele. E nós vemos aqui esta passagem mostrando essa soberania de Deus sobre os fenômenos naturais, né? E o capítulo 1 do livro do profeta Naum, ele nos mostra um tom muito forte, repleto de uma linguagem sobre a ira divina, sobre a vingança, sobre a justiça e o poder destruidor de Deus. E vamos entender isso com mais detalhe. Vamos entender isso pensando no lado espiritual e com muito equilíbrio no nosso falar. No contexto de Naum, capítulo 1, deixa eu colocar aqui a bateria, não observei. Deixa eu ver aqui, tá? Colocando a minha bateria para carregar. Só um momento. Aí no contexto de Naum, capítulo 1, pessoal, Naum era um profeta que anunciou a queda de Nínive. Na primeira live nós falamos sobre o pessoal de Nínive, que era um pessoal muito violento, muito guerreiro, um pessoal de muita injustiça social. E nós vemos aí sobre a queda de Nínive, a capital do Império Assírio. E os assírios, eles foram conhecidos por sua natureza violenta, por sua opressão, por sua crueldade. Portanto, a mensagem de Nínive foi uma mensagem de juízo, de forte juízo de Deus, contra Nínive, contra a sua maldade, contra a violência, contra a injustiça. O pecado de Nínive subiu diante da presença do Senhor. Então Deus iria executar o seu juízo. Nós vemos aí Nínive, né? Esse anúncio do juízo, e também um consolo e esperança para o povo de Deus que havia sofrido
muito nas mãos dessa nação. Por isso o versículo que Deus aí, né, tem o seu comando, Deus tem o seu caminho na tormenta, Deus tem o seu caminho na tempestade, Deus tem o seu caminho na adversidade, porque diante de todo aquele conflito, qual a esperança para o povo de Deus? Como ficaria o povo de Deus nessa situação? Aí nós observamos quando a palavra diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. E o seu caminho está no vendaval e na tormenta. E as nuvens são a poeira dos seus pés. É o que nós já lemos, o que nós já mostramos para vocês. Aí nós vemos aí uma esperança para o povo de Deus. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, Naum capítulo 1, versículo 3. Essa frase ela é central. Mostra que Deus está presente mesmo diante do caos. A tempestade e a tormenta representam os grandes conflitos. Desculpem, tá? Representam os grandes juízos, os grandes acontecimentos históricos violentos, como a guerra, a destruição dos impérios. E mesmo assim, nesses eventos, Deus está presente. Por isso que o Senhor tem o seu caminho na tormenta, na destruição, na violência, na tempestade, na guerra. Deus usa os acontecimentos como instrumentos de justiça. Ele tem um caminho nesses acontecimentos. Ele tem um caminho nesses eventos, ou seja, ele age por meio deles para executar a sua justiça contra o mal. Deus não é apenas um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Ele não é apenas um Deus amoroso, mas ele também é um Deus justo. E Naum primeiro apresenta um Deus como um Deus zeloso, como um Deus vingador, grande em força, grande em poder, e que não inocenta o culpado, ou seja, ele age com justiça diante do mal. Até alguém na primeira live estava comentando lá mostrando lá como se o Deus do Velho Testamento fosse um Deus diferente. Que agora o Deus do Novo é Jesus, não é Deus. Mas não é isso, Deus continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Só que no Novo Testamento nós vemos o amor de Deus sendo expresso, executado através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Deus não é apenas amor, mas também é justiça. E Naum, capítulo 1, mostra justamente esse Deus vingador. Aí nós podemos perguntar, por que tanta violência no capítulo 1, logo no capítulo 1? A violência descrita no capítulo 1 de Naum não é gratuita. Ela tem um objetivo, ela tem um alvo específico. Nínive era uma nação opressora, era uma nação idólatra, injusta, cruel. Naum capítulo 1, versículo 1, contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. E depois, contra ti, ó Nínive, o Senhor deu ordem para que não haja descendentes do teu nome. Naum capítulo 1, versículo 14. Ou seja, Deus está defendendo o oprimido e punindo o opressor. Isso se encaixa em muitos outros trechos das Escrituras que mostram na realidade Deus como defensor dos fracos e juiz das nações más. Salmo 12, por exemplo, diz: por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está defendendo o oprimido, punindo o opressor. Esse é o Deus que trata o capítulo aí, 1 de Naum. O capítulo 1 de Naum mostra um Deus soberano, mostra um Deus justo, mostra um Deus poderoso.
ele não se cala diante do mal. E a violência do texto reflete justamente o juízo divino contra a injustiça extrema de Nínive. A expressão Deus tem o seu caminho na tormenta e nas tempestades, ou e na tempestade, ensina que, mesmo nos tempos de crise e caos, Deus está no controle, Deus está agindo, Deus está trabalhando com um propósito, com um objetivo. Muitas vezes nós não compreendemos o porquê aquela tempestade, o porquê aquela enfermidade, o porquê aquele momento tão cruel na nossa vida. Porém, a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Nós vemos, por exemplo, José do Egito. Sofreu tanta injustiça, tanta humilhação no meio da sua própria família, dos seus próprios irmãos. Mas ali Deus estava trabalhando. Lá na frente nós vemos José sendo governador do Egito, alimentando a sua família. Portanto, no momento nós não entendemos, mas vamos compreender depois. Muito obrigado a vocês que estão aí, ok? É muito interessante nós compreendermos essas coisas, né? E o capítulo 1 de Nínive, do profeta, aí, Naum, realmente tem um tom forte, tem uma linguagem muito forte sobre a ira divina, sobre a vingança, sobre a justiça e poder destruidor de Deus. Vejamos o contexto de Naum. Naum era um profeta que anunciou a queda de Nínive, capital do Império Assírio. Os assírios, eles eram conhecidos por sua extrema vingança, opressão e crueldade, especialmente contra o povo de Israel e outras nações ao redor. Portanto, a mensagem de Nínive, do profeta para Nínive, era um anúncio de juízo. Nínive destruída por sua maldade, um consolo de esperança para o povo de Deus, que havia sofrido muito nas mãos desse povo. E o Senhor tem o seu caminho na tempestade, tem o seu caminho na tormenta. Essa é uma frase central, que Deus está presente no caos, Deus está presente na tempestade. A tempestade e a tormenta representam realmente grandes problemas, grandes conflitos, grandes juízos, grandes acontecimentos históricos violentos, mas Deus estava presente ali naquela situação. E Deus usa justamente acontecimentos como instrumentos para executar a sua justiça, executar a sua soberania. Logo, nós não podemos contender contra Deus. E por que essa violência, né? Nós vemos aí que a violência descrita não é gratuita. Ela tem sim esse objetivo. Contra Nínive, contra ti, ó Nínive, nenhum descendente, nenhum nome do teu descendente. Deus ali estava defendendo o seu povo, defendendo a sua herança, a sua nação. O que é que nós podemos entender, gente? Que o capítulo 1 de Naum mostra essa soberania de Deus, essa justiça de Deus, o poderio de Deus, que não se cala com o mal diante da injustiça e que ele age com um propósito. Veja, no versículo 1 nós vemos a introdução. Peso significa a mensagem do juízo. É um termo usado frequentemente para profecias pesadas e duras. Nínive era a capital do Império Assírio, um império cruel, opressor, que destruiu o reino do norte e Israel e ameaçou Judá. Naum, o Eucosita, que é o profeta do Senhor, possivelmente de uma cidade chamada Elcos. E a profecia é contra a cidade opressora, e o juízo vem para corrigir
a justiça. Isso no versículo 1. No versículo 2, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Zeloso significa o grande amor de Deus, o intenso amor de Deus, a exclusividade do amor de Deus para com o seu povo. Vingador, que Deus responde ao mal com justiça. Não é a vingança humana, mas é a justiça perfeita de Deus sendo aplicada. Deus não ignora o mal. Ele é justo e responde com ira contra a maldade. No versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Tardio em irar-se, Deus é paciente, dá tempo ao arrependimento. Deus dá oportunidades para que a pessoa possa se arrepender. Grande em poder, ele tem controle absoluto. A grandeza, a soberania, o controle de Deus é total. Ele controla até o mal. Na tormenta e na tempestade, Deus age nas situações mais caóticas, age nas situações mais difíceis do ser humano. Deus é paciente, mas não deixará o mal sem resposta. Ele age até mesmo nos eventos mais confusos da história. Verso 4. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalece em Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Aí nós temos umas referências e locais férteis, como Bazã e Carmelo e o Líbano. E o poder de Deus sobre a natureza, ele seca o mar e os rios. Ele é soberano, ele faz o que ele quer. Nada resiste ao poder de Deus, nem mesmo a natureza. No versículo 5, os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, a terra se levanta, diante de sua face, o mundo e todos que neles habitam. Qual o resumo disso aí? A criação inteira treme diante de Deus, que é um retrato da majestade absoluta, né? Da majestade, da santidade divina. Versículo 6, quem pode estar diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua indignação se derrama como fogo, e as rochas são como ele, por ele derrubadas. Isto é, ninguém pode resistir ao juízo de Deus, nem as rochas ficam em pé. Então não adianta eu contender com o Criador. Não adianta eu contender com Deus. Se Deus quiser nos destruir, em um átomo de segundo ele destrói tudo. Versículo 7. Nós vemos aí no versículo 7 um raio de esperança. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. No dia da angústia, Deus vai estar presente. No dia da calamidade, ele vai estar presente. E o justo, ele vai guardar. Ele vai livrar. Salmo 91 fala desse abrigo do Senhor. É um lindo contraste isso aí. Depois de falar da justiça contra os ímpios, o profeta lembra que Deus é um refúgio para os justos. Conhece os que nele confiam. Aqui conhecer é intimidade. Deus cuida pessoalmente de cada um de nós. Sinta-se sendo cuidado por Deus neste momento, nesta tarde. Deus julga o mal, mas protege aqueles que confiam nele.
Dos versículos 8 ao versículo 11, falam da destruição de Nínive com imagens de inundação, conspiração e perversidade. Deus fará o fim à cidade. Isto é, o juízo virá como uma enchente irresistível. Os plantios dos ímpios, ou seja, os planos dos ímpios, serão frustrados, queridos. Mas aquele que confia no Senhor, o plano não é frustrado. Jó lhe disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Confiamos completamente em Deus. Versículos 12 ao 13, assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. Por quê? A destruição iria acontecer. O pecado havia subido diante da presença de Deus. Não importa o tamanho da força humana, Deus é mais forte. Judá será libertado do jugo assírio. Deus é mais forte, queridos. Não importa o tamanho da força humana, Deus ele é mais forte e ele vai dar vitória para o seu povo. No verso 14, Deus declara o fim de Nínive. Teu nome não será mais semeado. Deus apaga a memória do império cruel. É uma justiça definitiva. Teu nome não será mais mencionado. E no versículo 15 nós vemos aí o final da esperança. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam finais, não é finais da esperança, finais de esperança. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Isso lembra Isaías capítulo 52, versículo 7, e Romanos capítulo 10, versículo 15. E a ideia com a queda de Nínive vem libertação, paz, restauração para o povo de Deus. Depois do juízo vem a paz. Deus restaura os seus filhos, Deus restaura o seu povo. Então vejam aí um resumo geral do capítulo 1, o tema central: Deus é justo, ele não tolera o mal, Nínive será julgada, Deus é soberano, detalhe aí que Deus atua na tempestade, ninguém o detém, Deus é bom, refúgio para quem neles confiam, esperança para os justos, o opressor cairá, a paz será restaurada. E qual é o caminho de Deus na tormenta e na tempestade? Uma boa pergunta, né? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Na 1, capítulo 1, versículo 3. O que é o caminho na tormenta e na tempestade? É uma expressão linda, uma expressão poética e profética, e tem um significado teológico muito forte, muito rico. Afirma que Deus não apenas permite, Deus não só permite as crises, as guerras, os desastres, os julgamentos, mas ele atua no meio deles com um propósito específico. É o caminho do juízo divino. O contexto da 1 é o julgamento da cidade de Nínive, a capital do império, de um império perverso. A tempestade representa o caos, a destruição que virão sobre eles, a guerra, a queda, a ruína. O caminho de Deus na tormenta é a sua justiça manifestada. Ele está corrigindo o mal, executando o seu juízo. É o caminho da soberania de Deus. Mesmo quando tudo parece fora de controle, tempestade, caos, colapso, Deus não está ausente. Deus está presente. Ele tem o seu caminho, ou seja, ele está no comando, até mesmo da destruição. Nenhuma nação cai sem que ele permita ou ordene. É o caminho da libertação do oprimido. Para o povo que sofria sob o domínio da Síria, essa tempestade era também o começo de libertação. Por isso, depois de falar da tempestade, o versículo 7 diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no tempo da angústia. Ou seja, para uns a tempestade é juízo, para outros é libertação.
O caminho de Deus na tempestade é o seu plano de justiça, de sua soberania, do seu livramento, de sua salvação. Para os ímpios é o fim da arrogância e da opressão. Para os justos é uma nova esperança. Como nós podemos aplicar isso para a época atual? Às vezes nós passamos por tempestades na vida, por crises, por dificuldades, perdas, injustiças. Podemos pensar que Deus está longe, mas Naum vem nos dar uma grande lembrança. Deus tem um caminho na tempestade. Ele está presente, agindo, e o seu propósito se cumprirá, mesmo no meio ao caos. Qual é a tempestade que você está enfrentando? Qual é o problema, meu lindo, minha linda, que você está enfrentando? Que tipo de tormenta? Deus está trabalhando para o teu próprio bem? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Eu louvo a Deus nesta tarde por esta mensagem que o Senhor tem me dado. Foram 2 mensagens poderosas, 2 mensagens maravilhosas. E o Senhor, Ele quer trabalhar. O Senhor, Ele quer trabalhar em nossas vidas de uma forma toda especial. Ele está trabalhando na minha vida, está trabalhando na tua vida. Que você possa deixar o Espírito de Deus te conduzir a uma vida de gozo, a uma vida de triunfo, a uma vida de vitória. Amém? Eu vou terminar aqui a live, daqui a pouco eu vou começar a live de oração, que eu tenho uma campanha de oração com vocês. Todos que estão aqui já estão convidados para estarem conosco às 5 horas.